Olá, seja muito bem-vindo ao Livecast, seu canal de podcasts aqui no Instagram, mas um podcast diferente, né? Um podcast voltado para autoconhecimento. Não que eu não gosto dos outros podcasts, porque eu me inspirei neles, mas aqui a gente direciona e traz convidados que trabalham com desenvolvimento, com atendimento, com autoconhecimento, com expansão de consciência e inteligência emocional. E hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa, a Renata, que inclusive já chegou aqui. A Renata é terapeuta e ela um pouquinho de como é a história dela, como foi a vida dela, como que realmente ela entrou para o ramo do autoconhecimento, como isso tudo aconteceu. E eu tenho certeza que você que estiver acompanhando com a gente aqui, que assistir essa live até o fim, vai se encantar. Renata, muito boa noite. Muito boa noite, Alex. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo muito honrada em participar desse projeto tão inovador e tão dinâmico. Que legal, Renata. Seja muito bem-vinda, viu? Eu vou começar perguntando para você primeiro. Reconecte-se com a sua melhor versão. De onde surgiu? Quando é que foi a sua reconexão, Renata? Alex, a minha reconexão demorou um pouco, sabia? Eu queria ter escutado muitas coisas e ter tido contato com muitas coisas bem mais cedo. Mas começou depois dos 30, né? Depois de um processo de muita dor, onde eu me vitimizava muito e me sentia a grande vítima do universo. Sabe aquela velha história de o universo está conspirando contra mim? E o universo lá de cima olhando para mim falando: quem é você, querida? E dentro dessa vitimização e desse processo de dor, eu comecei a receber ferramentas energéticas, quânticas, terapias alternativas, complementares, e aquilo foi me fazendo um bem tão grande, e eu comecei a sentir uma necessidade de sair na rua contando para todo mundo que nós somos muito maiores e muito melhores do que a gente imagina que a gente seja. Então, muito se fala em se reconectar com a sua melhor versão, como se a gente precisasse se transformar numa outra pessoa. E não, essa reconexão é simplesmente você olhar para quem você é, com os mesmos olhos amorosos que a gente tem o hábito de olhar para quem está em volta, né? E essa Sim, reconexão vai se fazendo, se construindo quando a gente vai olhando para dentro e para de olhar para fora. Começa a sim. buscar dentro da gente o que tem de melhor. Renato, é interessante porque sempre que eu trago convidados, eu sempre fico muito curioso para saber como foi esse processo de transição, porque de repente a gente vem de uma certa forma baseado mais numa crença materialista, né, no sentido de eu tô aqui, as coisas estão lá e o que eu sinto não tem nada a ver com o que acontece, enfim. E aí vem do processo de autoconhecimento, a gente vai passando pelas experiências e chega um momento que, pum, tem aquela virada de chave, onde a gente começa já a ver as coisas de uma forma diferente. Eu quero chegar lá contigo, mas uma coisa que nós conversarmos, e eu acredito que é muito poderoso, é porque o poder que nós temos na nossa história, ele acaba nos trazendo grandes ferramentas e habilidades para lidar com as pessoas que nós atendemos. Conta um pouquinho a tua história, Renata. Como é que foi a tua infância? Como é que foi a adolescência? Como é que, de repente, você chegou a um ponto que você falou, cara, eu preciso buscar algum tipo de conhecimento? Como é que foi esse movimento para chegar até esse momento, Renata? Alex, eu sou filha caçula de um casamento falido, né? Então eu cheguei já num momento ruim e não tive uma infância assim, muito infância. Eu tive que amadurecer muito cedo. E já começava daí a minha vitimização, né? Que aí eu pensava, caramba, todo mundo tem uma família tão estruturada e eu aqui, filha de pais separados, que não se davam bem de jeito nenhum. Isso foi refletindo na minha vida, na adolescência, tive relacionamentos desafiadores, né? Entrei na minha juventude e devolvi a minha mãe para o universo aos 26 anos, muito jovem ainda, e foi um baque enorme. E aí eu me vitimizei ainda mais, porque eu pensava, por que eu, né? Olha que pensamento, tanta mãe no mundo tem que ser a minha, né? E fruto que somos de uma sociedade onde você tem que ser forte, aonde você tem que. Eu me sentia muito sensível a essas coisas. E eu me sentia sempre uma estranha no ninho. Eu pensava, gente, todo mundo passa pelas coisas com tanta e eu não consigo. Enfrentei uma depressão muito severa depois desse acontecido, né? E aí eu
Ainda assim, não consegui ouvir o chamado do universo para olhar para mim mesma e assumir a potência que eu sou. 8 anos após o falecimento da minha mãe, uma irmã também se foi. Caramba. E aí eu fiquei sem chão e caí numa depressão muito profunda, fui muito fundo. E ali eu comecei a receber do universo. Me conectar com pessoas que tinham uma luz muito grande. Sabe quando você se sente cercado por um assunto? Você senta para esperar um amigo e aí tem um livro falando de física quântica. E aí você vai fazer uma consulta num médico e tem duas pessoas conversando sobre mecânica quântica. E aí você encontra um amigo de infância que está com um livro de mecânica quântica na mão. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí. E comecei a ler, né? Comecei a ler, comecei a procurar por essas ajudas e isso fez uma diferença gritante na minha vida. E eu fiquei faminta por esse assunto. Faminta mesmo, eu até brinco. E tem uma expressão que na época eu me tornei uma piriguete literária. Já ouviu falar? Não, não tinha ouvido Aquela, falar, não. aquela que nem terminou um livro e já está namorando o outro. Então eu tinha pilhas Boa. de livros. E uma coisa ia puxando a outra. Fui entendendo sobre lei da atração, e aí fui vendo mecânica quântica, e aí conheci o professor Hélio Couto, e fui fazendo o caminho das palestras, despertar de consciência, amor próprio, lei de ação e reação. E eu tinha pilhas de livros. E comecei a procurar por esses caminhos para receber. E a primeira ferramenta que eu tive contato foi com o Reiki. E foi uma conexão tão grande que me fiz reikiana no próximo passo, porque eu queria entender o que tinha aquilo de profundidade que me fazia tanto bem-estar. E me tornei reikiana. E quando eu senti os benefícios disso, como eu disse antes, eu tinha vontade de sair gritando na rua. Gente, existe uma forma melhor de lidar com as coisas. Existe uma maneira da gente ter mais leveza de encarar o que acontece na vida. Tem potência dentro de você. Você não é fraca, você não é sensível, você não é incapaz, sabe? Existe uma pessoa aí dentro de você que tem uma força incrível. E acabei me tornando mestre em Reiki para compartilhar isso, para construir outros reikianos. Eu queria que as pessoas tivessem contato com essa força interna, né? E eu acho que foi aí, nessa virada de chave dessa primeira ferramenta, que nasceu esse reconecte-se com a sua melhor versão. Não que você tenha que ser outra pessoa. Por isso é reconecte-se. Porque em algum momento da sua vida, seja na infância, na adolescência, por algo que alguém te disse, por alguma situação desafiadora que você enfrentou, você acreditou que você não é capaz, que você não consegue. Então, é uma reconexão, é um lembrar que você é uma centelha divina, que você é uma manifestação do Criador nessa dimensão. Então, acho que foi aí que nasceu. Renato, mas como é que foi pra você? Nessa fase que você teve depressão, você estava com quantos anos? Eu tive depressão com 28 anos. Foi 2 anos após o desencarne da minha mãe, né? Aonde eu acreditava que eu não tinha forças para viver aquilo, que eu não merecia estar passando por aquilo, que o universo estava sendo injusto comigo. E eu cheguei numa depressão profunda mesmo, assim, de não levantar da cama, de ter que tomar remédios, fiz tratamento controlado por mais de 2 anos, assim, entreguei a vida, né? Caramba, Foram Renato. 2 anos e pouco, assim, que eu não queria saber de nada disso. E me levantei. Logo após isso, eu me casei, tive o primeiro casamento. E quando eu estava gestante do meu filho, do meu único filho, a minha irmã adoeceu. E ela faleceu 50 dias antes do meu filho nascer. Então eu passei todo o meu processo de gestação também em contexto de morte, né? Eu vivia um casamento tóxico, descompensado, não tinha como ser diferente. Essa descompensação existia dentro de mim. E
Logo que a minha irmã desencarnou, um ano após, eu tive meu filho com 35, com 36 eu tive a segunda recorrência da depressão e caí de novo. E fui lá pro fundo do poço de novo, fiquei, para você ter uma ideia, eu queria dar meu filho, porque eu achava que eu não tinha nada para entregar para ele, né? Eu não tinha condições de criá-lo. Eu não era emocionalmente saudável para ter um filho. E a partir daí, aos 36 anos, eu comecei uma busca muito profunda de cura. Eu até hoje postei no meu Instagram falando que o despertar da consciência e o amadurecimento emocional, ele vem quando a gente para de procurar colo e começa a se movimentar em busca de cura. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me movimentei em busca de cura interna em mim, tirei o olhar de fora e fui buscar para mim, eu consegui alcançar uma melhora consistente. E dali para cá, nunca mais tive recaídas nesse ponto, né? De chegar a me deprimir, aquela coisa toda. E aí começou a minha reconexão com a potência que eu sou. Com a Renata, que é forte, que é ativa e que tem poder de criação, de cocriação no seu entorno. E num segundo momento eu quis compartilhar isso com as pessoas, que é o que eu faço até hoje. Ô, Renato, nesse momento da depressão, eu te pergunto isso porque eu fico muito curioso mesmo, porque eu não trabalho com pessoas em casos depressivos, né? Até porque o cognitivo não funciona, né? O meu trabalho é muito dentro da questão mais cognitiva e tal. Sim. Mas eu fico imaginando como foi desafiador, porque quando você, de repente, vai nesse ponto mais profundo, você teve alguma coisa, assim, que você lembra que, de repente, aconteceu e te deu esse gatilho de falar, pera, não é por esse lado, eu preciso começar a fazer um caminho de volta, porque todo esse sentimento que a depressão traz, você foi muito guerreira, porque normalmente as pessoas acabam se entregando, e nem vou dizer de uma forma proposital, mas elas não conseguem, elas não têm, de repente, energias mentais, se eu posso colocar assim, e acaba indo cada vez mais. Você, de repente, foi até um ponto que é como se você fosse buscar um conhecimento ali, uma experiência, uma vivência, um autoconhecimento, e depois você vem fazendo o caminho de volta. Como é que foi esse início desse caminho de volta? Foi num processo terapêutico. Dentro do processo depressivo, o psiquiatra encaminha a gente para um psicólogo. E o universo foi tão bom comigo que ele colocou uma pessoa muito iluminada. Aliás, você deve ter passado por isso, né? Quando a gente começa a dar o primeiro passo, o universo conspira a nosso favor. E aí vai aparecendo tanta gente, tanto livro, tanta coisa que vai chegando na nossa mão. E aí, num processo terapêutico, a terapeuta me falou se eu ia abrir mão de toda a potência que eu sou por uma coisa que eu estava acreditando que eu era. Ela falou, você Uau. acredita que você é incapaz e você vai abrir mão do que você é pelo que você acredita? E aquela frase, ela ressoa, para você ver, eu me lembro ipsilíteres da frase até hoje, né? E aquilo mexeu comigo, sabe, Alex? E eu fiquei pensando, será que existe essa potência em mim? E aí, como se eu estivesse me dando uma última chance, eu falei, antes de desistir, eu vou caminhar um pouquinho na direção dessa potência. Deixa eu ver se isso é verdade. Né? E eu era muito cética na época. Eu demorei muito a entrar num processo terapêutico. Porque eu achava que terapia era eu pagar uma pessoa para me ouvir. Então eu vou pagar ela para me ouvir e aí vou sair de lá com o mesmo problema. Mas como fazia parte do tratamento que eu estava fazendo, eu fui e fui surpreendida muito positivamente. Então, foi esse o primeiro passo. E aí ela me indicou um livro que foi um divisor de águas na minha vida, que você já deve ter escutado falar, que é um livro de Louise Hay, chamado Você Pode Curar Sua Vida. Foi o primeiro livro que eu li nessa vertente, né? E foi um divisor de águas, porque eu ia lendo aquilo e falava, cara, isso faz muito sentido, isso faz muito sentido. Eu tô muito ruim, o que me custa tentar? Por que eu não vou olhar para esse lado? E ali fui mergulhando naquela literatura, e aí eu busquei o Reiki como terapia complementar, e senti bem-estar, uma coisa foi encaixando na outra, e eu fui falando,
isso faz sentido, isso tá me puxando. E a mente é maravilhosa, né? A consciência, Sim. quando a gente abre uma janelinha, ela vai escancarando todo o resto e a gente não consegue voltar atrás mais, não consegue desaprender o que a gente aprendeu. E aí é um caminho sem volta. É verdade. Você falou que você era engenheira mecânica, né? Sim, trabalhei com engenharia mecânica 16 anos da minha vida. Uau. Eu fico pensando como que a sua mente era cognitiva, processual, racional, linear, e lógico, já devia ter todo um ponto. Para você, quando de repente você começa a ver essa questão, você vai lá no Você Pode Curar a Sua Vida e a Louise Hay trabalha muito o campo energético, a cura, as emoções, a vibração e tudo. Como é que foi para você esse primeiro ponto com isso, Renata? Chamou atenção ou você ficou mais cética? Não, chamou muito a atenção e fez muito sentido para mim. E ali eu comecei a ver que o meu trabalho com a engenharia mecânica não era um trabalho da Renata, era um trabalho imposto pela sociedade, pelo âmbito familiar. Aí comecei a me interessar por constelação familiar, né? Legal. E aí fui atrás disso para entender por que eu fui parar nessa área. E aí fui vendo que eu tinha a minha essência, a minha alma era muito mais sensível, energética e artística do que exata. E o que eu estou fazendo na engenharia mecânica, né? E aí eu comecei a perceber que eu não era feliz ali, que eu tinha um retorno financeiro, mas eu não era feliz ali. Eu sofria da síndrome do fantástico, né? Quando acabava o domingo, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Eu vivia esperando a sexta, o sábado, o domingo, o feriado, as férias, enfim. E eu não tinha consciência disso. E como diz Jung, né? Enquanto você não tiver consciência, o seu inconsciente lidera a sua vida e você vai chamar isso de destino. E era exatamente o que eu fazia. Era meu Doido. destino. Eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro e tudo bem. E eu sou a caçula de 4 mulheres. Meu pai sempre teve o sonho de ter um filho homem. Então eu, como caçula, fui o tiro de misericórdia no sonho dele de ter um filho homem. E dentro das terapias energéticas, dentro da constelação familiar, eu descobri que eu tentava ser o filho homem que ele não teve. Então, me fiz, né? O filho homem que ele não teve, fui para uma área exata, fui ganhar dinheiro, fui lidar com uma profissão muito masculina, entrei no universo masculino, consegui um certo sucesso ali, mas nunca me transformei no filho homem que meu pai tanto queria. E estava infeliz com isso. Então, as terapias, depois desse primeiro passo, elas foram fazendo cada vez mais sentido. E elas me ajudaram a me realinhar, né? Eu passei a falar, caramba, não é tão ruim assim ser a Renata. Olha, não é que existe mesmo um sabor aqui em ser quem eu sou, em ter uma alma mais sensível, em ser mais artística, em ser mais sutil, em ser meio bruxinha, como as pessoas falam, né? Porque Uhum. lá naqueles anos, quando eu falava de energia, de reiki, as pessoas não tinham o entendimento que hoje a gente tem, né? Não tinha quantidade de informação. Então, as pessoas falam, ah, você tá ficando meio bruxinha, agora você só fala disso e tal. E eu sentia prazer, eu fui me reconectando mesmo com a Renata que eu nasci e não com a Renata que a sociedade, que o núcleo familiar e que aquela vivência vai construindo ao longo do tempo, né? E a Bom, leveza veio daí. E quando a gente experimenta essa leveza de ser quem a gente é e começa a olhar para essa potência e começa a saborear a consequência dessa potência, aí a gente vicia, né, Alex? Fica difícil retornar. Então eu fiz uma transição de carreira. Eu falo que eu fiz a metade da transição de carreira porque eu saí da mecânica e fui para fotografia. E aí me formei fotógrafa, trabalhei na área 6 anos e percebi que ainda não era ali. Estava mais confortável, porque era mais sutil, lidava com a energia das pessoas, né? Tinha uma visão mais artística do mundo, mais sensível, mas ainda não era ali. Mas eu ainda não conseguia abraçar a minha potência total, né?
Eu olhava para mim mesma e pensava, quem sou eu para auxiliar alguém? Então eu continuei estudando, fui me aprofundando, fui usando em mim, fui aumentando o bem-estar, fui ressignificando muitas coisas. Quando conheci o Theta Healing, que é uma técnica de reprogramação mental que trabalha muito com crenças limitantes. Aí foi o Uau, tiro de misericórdia no meu ceticismo, né? que legal. Ô, Renato, fala um pouquinho pra gente como é que é o trabalho com o Theta Healing. O Theta Healing é uma ferramenta de reprogramação mental. Ele é muito próximo da hipnose. Só que a hipnose é mais científica e o Theta Healing é mais espiritualista. Então a gente usa uma onda cerebral chamada Theta, né? Que em qualquer literatura que vocês busquem, que vocês procurem, vocês vão ver que a onda cerebral Theta, ela é a porta para o nosso inconsciente. Então, através de uma meditação guiada, nós, Theta Healers, levamos a pessoa a essa onda cerebral Theta por ressonância. A gente alcança essa mesma onda e consegue ressignificar crenças, descobrir crenças no primeiro passo e ressignificar crenças limitantes do inconsciente da pessoa. E foi essa técnica que foi a cereja do bolo da minha vida. Porque aí eu tive que encarar as minhas crenças limitantes, né? E até então eu era daquelas que perguntava, será que eu tenho crença limitante? Será que você tem crença limitante, Alex? Será? Todos nós temos, né? Todos nós temos. E através dessa ressignificação, eu consegui alcançar um patamar de amor próprio, de olhar mais amoroso, de desconexão com esse passado, com essa incapacidade. E foi ali que eu consegui abraçar que eu era capaz, sim, de melhorar a minha vida e de tocar o coração de outras pessoas para que elas também alcançassem esse lugar. Porque a mola motriz eu tinha, que era a vontade, né? A vontade de Sim, auxiliar e de levar leveza para a vida das pessoas. legal. Então, o Theta Healing ele tem várias ferramentas. Porque eu costumo dizer, Alex, que a gente toma banho todo dia, né? Você toma banho todo dia? Todo dia. Todo dia. E energeticamente, você toma banho todo dia? É. Aí Às o vezes bicho fica uns pega, dias né? sem tomar banho, viu? Às vezes a gente fica meio porquinho, né? É, energeticamente, né? Energeticamente, às vezes a gente fica meio porquinho. Então, o Theta Healing trouxe para minha consciência o complexo humano que a gente é. E que não adianta a gente cuidar do corpo, da mente e não cuidar da energia. Porque se a mente Totalmente. adoece e o corpo adoece, a energia já está doente muito antes, né? E esse cuidado também fez toda a diferença na minha vida. E dali para cá eu vim alimentando isso, esse cuidado energético, com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu compartilho com as pessoas, com os livros que eu leio, né? Porque a nossa energia ela é formada de tudo isso. E o Theta Healing ele prima muito por isso, por essas limpezas energéticas, por desfazer laços energéticos perniciosos, tóxicos. E é uma técnica que eu tenho um amor profundo por ela. Foi um divisor de águas, outro divisor de águas na minha vida, que começou a abrir a minha consciência lá no livro da Louise Hay, falando sobre pensamento, que é pura energia, né? Sim. E com essas técnicas, recebendo a energia do Reiki e depois trabalhando a limpeza energética através do Theta Healing e da nossa limpeza mental e do campo morfogenético de todas as nossas células. Então, é maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu estou aqui vendo um pouco dos comentários. Beijo, minhas amadas que estão aí. Eliana, Sara, sejam muito bem-vindas. Eu já ia te dizer isso mesmo. Falar, o pessoal tá participando bastante, fica à vontade. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta pra gente, pra Renata, ó, usa a caixinha aqui com a interrogaçãozinha, pode fazer a pergunta, mais ao final da live, se tiver alguma dúvida. É o momento, ó, Ó, saber o que teve um é aí que se Renata. manifestou aí, meu esposo aí, Renato, uma grande vencedora. Parabéns. Ele é suspeito para falar, né, Alex? Ah, Obrigada, bom, amor. peraí. Que mega resultado, né? Que mega resultado, porque, ó, ser elogiado pelo esposo
isso já demonstra muita coisa, que eu até ia te perguntar isso quando você falou da questão de se colocar, entre aspas, no lugar do filho. Eu imagino que isso deve ter afetado muito seus relacionamentos, né, Renata? Sim, sim, eu vivi muitos relacionamentos tóxicos até chegar onde eu estou, tá, Alex? Porque a desordem que a gente traz dentro da gente reflete, né? Eu falo muito isso para as pessoas que chegam perto de mim. Se na sua vida tá tudo bagunçado, para e tira o olhar lá de fora, porque nunca é lá fora. O mundo externo ele é um reflexo do que a gente carrega dentro da gente. Então, se as relações estão bagunçadas, como é que você está se relacionando com você? Então, eu que sempre fui muito vitimista, que era muito cética, que me sentia perseguida pelo universo, que não tinha uma relação muito profunda com o Criador de tudo que é. Como que eu poderia ter relações saudáveis? Sim. Como que eu ia construir relações saudáveis? Tá aí a lei da ação e reação para dizer. Tá aí o livro da Louise Hay. Leiam, gente, leiam esse livro. A força que tem o pensamento, o poder da nossa cocriação. Então, eu tive sim relacionamentos muito desafiadores. Tive um casamento caótico que foi muito ruim do começo ao fim. E só hoje eu percebo essa toxicidade, né? E quando eu falo de toxicidade, eu não estou falando de que outras pessoas eram tóxicas comigo. Eram, mas eu também fui uma pessoa muito tóxica. Então, eu não tinha como receber outra coisa. Eu plantava toxicidade, então eu recebia toxicidade. Então, eu Sim. vim ter um relacionamento maduro agora, né? Com meu segundo esposo, que é um excelente pai para o meu filho, que é um esposo maravilhoso e que a gente consegue ter uma relação onde a gente ajuda o outro a crescer, onde a gente entende que eu não sou metade, que ele não é metade, que nós somos duas potências que juntos vão transbordar alguma coisa. Então, quando a Sim. gente muda o que a gente a gente muda o que a gente colhe, né? E é Totalmente. um assunto que eu gosto muito de falar, a autorresponsabilidade. Né? Sim. Então nunca é o outro. Sim. Sempre somos nós. Sempre. Renata, como foi para ti Eu acredito que em algum momento você esbarrou nesse processo, porque realmente ele é o portal que faz a divisão de tudo e é um campo muito desafiador, que é a questão do perdão e do auto-perdão. Como é que foi para você chegar nesse movimento que parece que ali é o virar, né? É onde você realmente está pronta e perdoa, desconecta. Como é que foi para ti essa relação com perdão e auto-perdão? Foi desafiador, Alex. Foi Sério? muito desafiador. Os dois processos, porque são processos muito distintos, perdoar e e auto-perdoar, né? Perdoar o Sim. outro e auto-perdoar é muito diferente. É muito diferente. E o processo do perdão, ele só se deu quando eu entendi que eu tinha conceitos errados sobre o perdão. Eu achava que perdoar era para o outro. E achava também que perdoar é esquecer. E não é, né? Esquecer é amnésia. Não é perdão. E muito Então, tempo eu ficava, gente, eu não consigo isso, eu jamais vou conseguir esquecer. E aí, com os estudos, com a persistência, eu fui entendendo que o perdão, ele é a ressignificação de um acontecimento. Então, tem muita gente que acha estranho isso. Mas hoje, eu vejo o pai do meu filho, o meu primeiro casamento, com gratidão. Porque tudo que eu vivi ali me trouxe para cá. Tudo que eu vivi na minha adolescência, toda a minha confusão mental, me trouxe para a Renata que eu sou hoje. E foram escolhas minhas. Eu escolhi colher o meu aprendizado pela dor. sim. Então eu não tenho a quem culpar. Autorresponsabilidade. Eu fiz escolhas, eu sou dona do livro da minha vida. E eu escrevi cada página. Cada decisão que eu tomei escreveu a minha história. Sim. Então eu tive pessoas que auxiliaram a isso, que chegaram a mim por ressonância, que estavam no mesmo patamar. Eu era vítima, então eu precisava de um algoz. Né? E quando eu era algoz, eu precisava de uma vítima. Então eu vou culpar a
quem, no final das contas, Alex, eu entendi quem eu tenho que perdoar. Eu não tenho que perdoar ninguém. Eu trouxe todo mundo para o meu campo. Então eu só Sim. tinha uma pessoa para perdoar. A mim mesma. Aí, meu amigo, o bicho pegou. Hum. Aí o bicho pegou. Porque tem coisas que a gente não gosta de repetir nem em frente do espelho, né? E Sim. esse momento do autoconhecimento, quando você olha e vê, caramba, tudo, absolutamente tudo que aconteceu na minha vida, fui eu que escrevi. Agora eu preciso olhar para isso. E aí foi um grande exercício de olhar para isso com o mesmo amor que eu passei a olhar para fora, né? Que legal. E entender que eu não tinha naquela época as ferramentas que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje. E que eu fiz o meu melhor dentro do que eu acreditava. Até Sim. quando, num processo profundo de depressão, eu quis doar meu filho. Eu fazia aquilo porque eu acreditava que seria melhor para ele ficar longe de mim. Então eu fiz o meu melhor. Eu fiz dentro do amor que habitava em mim naquele momento. Era pequenininho. Hoje eu tenho consciência disso, mas na época eu não tinha. Então foi esse exercício diário que foi me tirando daquele lugar. Mas eu devo te confessar que eu vivo um processo até hoje. Né? Porque eu Tá. me tornei terapeuta, mas eu não deixei de ser humana. Claro. E eu aprendi a respeitar a minha humanidade. Tem hora que eu escorrego, sim. Tem hora que eu caio, sim. Então tem dia, eu tenho até um post no meu Instagram que eu falo sobre isso. Falo, gente, tem dia que eu não quero ajudar ninguém. Tem dia que eu não quero enviar amor incondicional para ninguém. Eu pego o ranço das pessoas. Eu tô irritada. Tem dia que eu grito. Tem dia que eu não quero ouvir mantra, né? E tá tudo bem. Sim. Porque é um processo. E eu costumo dizer que o processo do autoconhecimento e da autocura, ela é como aquele aparelhinho de eletroencefalograma ou eletrocardiograma. É uma linha que sobe e desce. Porque quando ela fica retinha, o que que aconteceu? Já era. Acabou a vida, né? Já Então, o era. nosso processo de vida, ele é um processo de altos e baixos mesmo. Nós não estamos encarnados num parque de diversões, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, aqui não tem nenhuma florzinha que se cheire e a gente precisa ter consciência disso e aceitar que dentro da nossa humanidade a gente vai caminhar para frente e às vezes vai escorregar, vai cair, vai precisar levantar e tá tudo certo. E o meu processo de auto-perdão, ele se iniciou quando eu entendi isso. Uau. É interessante, né? Porque você falava aí, você me deu vários insights de pensamentos e eu lembrei, eu fiz a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto um tempo. E aí eu pedi o CD, né? E aí, dentre as coisas que eu tinha pedido para ele lá, tinha pedido coragem. Aí veio o CD com a ressonância com a coragem, comecei a praticar a ressonância. Comecei a sentir o medo das coisas, mas um medo das coisas, falei, caramba, né? Primeiro momento eu falei, pô, pedi coragem, será que aconteceu alguma coisa ao contrário? E aí cai a ficha. Cara, como é que você vai despertar a sua coragem se você não enfrentar o seu medo? Porque não tem almoço grátis, nem mágica, nem nada. Aqui é que é o ponto mais desafiador, que muitas vezes as pessoas, elas têm um certo equívoco, talvez pela ansiedade, de achar que, pede o CDzinho lá e fica sentado que já, pum, fez um upload. O processo de limpeza, ele vai acontecer, não dá para você encher um copo que está cheio. Você precisa realmente esvaziar para poder reconectar. Isso traz um outro ponto que você traz sempre aqui da tua fala, e isso para mim é muito poderoso, que é essa questão que me lembra a frase do Jung, quando ele dizia, né, quando você quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E quando a gente começa a olhar nesse ponto de perspectiva, as pessoas que estão ao nosso redor, como movimentos que foram atraídos pela nossa própria ressonância, a gente começa realmente a assumir essa responsabilidade, que eu acho que é o ponto mais desafiador, Renato, porque a mente está tão condicionada, eu sou vítima dessa relação, eu sou vítima dessa pessoa, o que ela fez comigo, e aí é estranho, é esquisito, mas a gente tem que compreender que realmente ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite. E as coisas não Exato. acontecem assim de uma hora para outra.
é uma coisinha que a pessoa vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, até que chega lá no fim do poço. Mas como é rico essa percepção que você nos traz, de você conseguir olhar para a pessoa e ver que aquilo que muitas vezes, a desvalorização que ela está tendo com a gente é só um reflexo de, opa, e eu? Me valorizo? Será que eu me valorizo? Exatamente. Porque quando você se trata para depois, quando você sempre coloca o outro em primeiro lugar, você está ensinando ele que você vem em segundo. Então a pessoa ela só faz comigo aquilo que eu permito e que eu aceito. Então eu falo que numa relação, seja ela familiar, amorosa, de amizade, a gente só recebe aquilo que a gente aceita. E quantas são as pessoas que não conseguem falar não? Quantas são as pessoas que não sabem quem são? Tem uma dinâmica que eu pratico em consultório, Alex, que é muito interessante. Que sempre que eu começo o despertar da consciência da pessoa, eu faço uma seguinte pergunta. Eu falo, olha, se eu colocar na sua mão agora um papel e uma caneta e pedir para você listar as coisas que você mais ama no mundo, quanto tempo você vai demorar para escrever seu nome? E a reação das pessoas é, sabe, não colocariam. Você não existe dentro do universo. Quer dizer, das coisas que você gosta, não tem você. O que você espera receber? Se você não existe, o que você vai receber? E é uma percepção que depois que a gente fala, tem muita gente que chega até mim que fala, nossa, depois que você falou fez tanto sentido. Enquanto você não tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha a importância de olhar para dentro. Totalmente. Quantas coisas a gente busca fora que a gente perdeu aqui dentro. Tem até uma historinha que eu gosto muito, ela é curtinha, se você me permitir, eu queria compartilhar com as pessoas aqui. Por favor. Essa história, ela nunca saiu da minha cabeça, que tinha uma pessoa andando pela rua e ela viu uma senhora procurando na calçada insistentemente alguma coisa, com o senho franzido, preocupada. E ela parou perto dessa senhora e falou, o que a senhora está procurando? Ela falou, eu perdi o meu anel. E a pessoa falou, a senhora perdeu aqui na calçada, aqui por perto? Ela falou, não, eu perdi lá dentro da minha casa. E a pessoa ficou perplexa, né? Ué, mas ela perdeu o anel lá dentro de casa, tá procurando aqui na calçada? Faz algum sentido isso? Faz sentido nenhum. E ela perguntou, ela falou, mas se a senhora perdeu lá dentro, por que a senhora tá procurando aqui na calçada? E ela falou, porque dentro de casa não tem luz, tá escuro. Então eu vim procurar aqui fora, que tem luz, porque aí vai ficar mais fácil de encontrar. Alex, a gente passa a vida inteira fazendo isso. A gente perde a felicidade dentro da gente e por causa das sombras que a gente carrega, a gente começa a procurar felicidade fora. E aí algumas pessoas procuram nas festas, procuram em outras pessoas, procuram em substâncias entorpecedoras, procuram no sexo. E não vai encontrar, porque você não perdeu lá. A felicidade ela só pode ser perdida dentro da gente. Então, tem outra forma de você encontrar leveza, amorosidade, felicidade, a não ser acendendo a luz aonde ela foi perdida, que foi dentro de você. E quando você acende essa luz, você vê que ela sempre esteve ali num cantinho, esperando você encontrar ela. E é uma história que leva a gente também para a autorresponsabilidade. Essa história só quer dizer o seguinte, cara, não tá lá fora. O buraco que você tem dentro de você precisa ser resolvido em você. Ninguém vai trazer. Né? Nas terapias holísticas, nós somos chamados, inclusive no Theta Healing, nós somos chamados, os terapeutas, de curadores. E uma vez, numa outra live, me perguntaram isso. Não é muita pretensão ser chamada de curadora? Como quem diz, né? Quem é você para curar alguém? E aí eu trouxe uma frase de Diana Starbull, que é a criadora da técnica do Theta Healing, onde ela fala que curador não é aquela pessoa que cura você.
curador é aquela pessoa que desperta em você a capacidade que você tem de curar a si mesmo, porque ninguém cura ninguém. Nós nascemos sozinhos e vamos sair desse planeta sozinhos. Então, dentro de você tem todas as respostas, tem todo o potencial e tem tudo que você precisa para ter uma vida melhor. Sim. Então, não é buscar uma varinha mágica, não é a terapia, não é um processo terapêutico, não é o livro. É a reconexão, é ligar a luz interior, é colocá-la na tomada. Porque todo conhecimento que você tem não adiantaria de nada se você não tivesse construído, né, a sua transformação. Eu falo que conhecimento sem transformação não adianta nada. Né? É verdade. É verdade. Eu acho que esse ponto é um ponto assim muito importante, né, Renata? Porque conforme vai passando o tempo e aí a gente vai se abrindo para o conhecimento, a gente realmente vai percebendo assim todo esse campo, como as pessoas, eu sinto que elas têm muita necessidade de dar nome para as coisas, sabe? Principalmente quando a gente começa a entrar, foi acontecendo muito intuitivo, como eu te falei anteriormente, né? De repente, para mim, beleza, tipo, eu comecei a passar por um processo, tudo começou a mudar. Aí eu lembro que aconteceu uma coisa assim, né? Primeiro foi a fase de pedir desculpa pra um monte de gente, né? Caramba, esse aqui. Aí você começa a passar um pouco por cima do orgulho, caramba, eu vacilei com esse. Eu achava, eu tava uns 7 anos na empresa nessa época, Renata. Eu jurava pra você que era o meu chefe que não me promovia porque ele não gostava de mim. Jurava pra você, culpa do meu chefe. Casamento não tá dando certo, culpa da minha esposa. Então, ou seja, fazer o quê, né? Eu tava no mundo errado, né? Porque É ninguém aquela velha facilitava. história, Alex. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Exato, isso mesmo. E eu transferi assim, mas sem pensar duas vezes, sabe? Tinha abundância em transferir culpa para as pessoas. Aí cai a ficha, né? Parte do trabalho, olhando lá o trabalho. Já estava 7 anos na empresa. Um dia eu parei na porta do meu setor, estava indo embora para casa. Aí eu me perguntei, eu falei, caramba, se eu saísse daqui hoje, o que realmente eu fiz de diferente aqui que ficaria uma marca minha? Nada. 7 anos em que eu fazia o arroz com feijão, mal é mal ainda, e não entendia por que não era promovido, por que não tinha uma coisa, e isso comecei a criar vários problemas. Então, a primeira fase foi essa. Conectar com as pessoas, chefe, desculpa, hoje eu vejo, não tem nada a ver com você, estou passando por um processo de autoconhecimento, consigo perceber que eu sempre fui só mais um porque eu me fiz assim. E aí foi, Renato, sabe, com várias pessoas. E aí eu falei assim, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, e nesse movimento eu comecei a chamar alguns colegas do trabalho, eu estava na empresa ainda, aí terminava o nosso expediente, aí eu chamava uns 3, 4 que era mais próximo, vamos para casa para a gente conversar um pouco, ver que tipo de ações que a gente consegue fazer aqui, a aviação é um campo muito dinâmica e tal. E aí, o pessoal chegou em casa, aí eu olhei e falei, pessoal, preciso comentar uma coisa com vocês, eu estou passando por um processo que é incrível, existe um poder na nossa mente, a gente pode criar isso, aquilo. Aí um amigo meu virou e falou assim, Alex, pare de fumar maconha porque essas coisas estão fazendo mal. Aí eu falei, bom, não fumo maconha, mas espera um pouquinho aí. Eu fiquei muito curioso, Renata, porque foi a primeira vez, era muito novo ainda tudo pra mim. Eu falei, cara, por que isso que me faz um sentido extraordinário, para esta pessoa não faz sentido nenhum? Nenhum. Lógico, depois você vai entender que é momento, é busca, mas por que eu tô trazendo essa pequena história da minha parte? Porque são tantas informações que você vai conectando para começar a perceber a questão de o que é realmente ser humano, se é que nós podemos ter uma definição exata, porque é tão dinâmico, é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, e vai mexer com paradoxos, e vai mexer com polaridades, com luz, com sombra. Mas é interessante porque quando a gente começa a ter esse olhar, realmente o Dr. Augusto Cury, ele traz uma frase que eu gosto muito, ele diz, o segredo do perdão é a compreensão. Né? E a gente realmente, tudo aquilo que não compreende, julga, e muitas vezes se machuca com esse julgamento. E aí, a partir desse ponto de perspectiva, a gente começa a perceber mesmo que tem umas coisas tão lógicas, Renata, que, que ninguém para pensar. Caramba, como é que eu posso crescer se eu não tiver um desafio? Será que o que a gente chama de problema, na verdade, não é um chamado para aquilo que você veio fazer aqui? Que aí é o ponto que esbarra no que eu quero te trazer. Porque aí você fala, professor, você veio em missão, você já de repente está passando por tudo isso, não é porque você é fraco, não é porque a vida está te castigando, não é porque você está condenado, é porque não tem como fazer um guerreiro, a não ser que seja passando ele por grandes batalhas. Não tem, uma coisa não existe sem a outra. Eu não tenho como dizer que eu sou forte em alguma coisa, a não ser que eu considere que aquele desafio foi um desafio grandioso. Mas, por essa falta de, muitas vezes, autoconhecimento, de informação, até mesmo da consciência em buscar a informação,
grande parte das pessoas que eu atendo, e acredito que isso acontece com você, elas estão inconscientemente tão condicionadas numa visão materialista que por mais que elas falem que conectam com energia, que gostam, mas o modus operandi ainda é 100% material. Eu vejo muito, né? Eu estou fazendo um trabalho de lei da atração agora, e eu sempre gostei muito desse tema, porque quando veio para minha vida foi muito maravilhoso. E eu lembro que quando eu estava nos workshops de lei da atração, eu chamava as pessoas, quem é que acredita em lei da atração? Obviamente, todo mundo levantava a mão. Ótimo. Então agora, espera um pouco, se você acredita em lei da atração, você acha que uma lei, tal qual a lei da gravidade, é algo que se desliga? Funciona só a hora que você quer, a hora que você não quer não funciona? Porque se você acredita em lei da atração, ressonância, você realmente tem que começar a observar que nada que está na tua vida é por acaso. E você é responsável. Aí já é um corte na jugular do vitimismo, né? Exatamente. Exatamente, Renato. Porque para mim o vitimismo, ele é a porta mais maravilhosa para a depressão. Sim, posso te falar isso de quem já experimentou esse lugar. Sim, o vitimismo é a porta da depressão, porque a gente não sai do passado e do culpismo, né? Sempre tem um culpado, sempre vem de fora algo que para nos ferir. E chega a ser de um egoísmo tremendo, né? Porque aí tudo ao seu redor trabalha para te prejudicar. Você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você não tem problema nenhum. Tudo vem de fora. Exato. E aí é interessante você falar sobre isso. Uma lei que pode ser desligada e mais, né? Uma lei universal que funciona para um e não funciona para o outro. Então você não faz parte do universo? Você não tem conexão com o universo? Você veio do acaso? E aí funciona para ele, não funciona para mim? Não, funciona para todo mundo. Energia a gente troca o tempo todo, quer você acredite nela ou não. Totalmente. Totalmente. E é uma consciência muito importante de se ter. Eu acho que teve uma coisa que eu questionei no sentido positivo, foi as ideias que, em primeira instância, eu recebi durante a minha vida toda sobre o que é Deus. Para mim, sinceramente, isso foi muito importante, porque eu percebo hoje que uma visão errada do que é a divindade vai gerar um efeito em cadeia de muitas coisas. Né? Sim. Para mim, não tinham coisas, Renata, que eu acho que assim, é só a gente começar pela lógica. Eu te falei nos bastidores que eu comecei a ver história, filosofia, porque foi por conta disso. Eu queria entender algumas coisas. Eu queria entender por que, por exemplo, você ouve tantas pessoas falando, a pessoa tal fez coisa tal errada, vai pro inferno, vai ser queimada e tal. E aí você volta lá no tempo, Jesus, com suas últimas palavras, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não condenou ninguém, ele não falou que é pro inferno. Aí você fala, pera um pouquinho aí. Pô, o cara tava ali na cruz, ele tava sendo literalmente assassinado, e ele absolve, perdoa todo mundo porque ele entende a incompreensão. Então, para mim, já tem coisa errada aí, porque em nenhum momento, se a pessoa que veio aqui dá a mensagem, nunca diz, vai pro inferno, vai morrer, vai ser queimado, então isso não é divino, isso é do homem. E aí você começa a separar na sua cabeça o que verdadeiramente é, se a gente pode dizer assim, né? Porque é algo muito, muito subjetivo, muito profundo, né? Se realmente o que as pessoas falam sobre Deus, e o que na verdade é esse Deus, que não está lá fora, está aqui dentro, mas também está lá fora, mas vive aqui dentro como uma ressonância. E isso traz essa autorresponsabilidade muito forte, não é, Renata? Sim, você manifesta aqui o seu ser divino, né? Você é Sim, parte disso, você é co-criador da sua realidade. E as pessoas sim. estão banalizando muito isso por ser uma coisa simples, né? Porque não tem É uma verdade. fórmula matemática para isso. É simples. E é tão simples que a gente não consegue entender, porque a gente busca uma fórmula mágica, a gente busca uma varinha mágica que resolva os problemas da gente. Eu não sei nos seus atendimentos, mas nos meus eu escuto muito assim, uma sessão é suficiente para resolver meu problema? Hello? Uma única sessão terapêutica nunca, independente da ferramenta que você passa, vai resolver anos e anos de história, de repetição de padrão e de desenganos com a compreensão sobre a divindade, sobre o universo, sobre a lei de amor. Porque uma Sim, coisa que a gente tem que ter muito firme na cabeça é que o que escapa do amor incondicional não provém da divindade, não vem do Criador. sim, E ele, totalmente. a gente não está aqui para ser punido. Eu não sei você, Alex, mas eu não estou aqui para pagar nada, não. Meus Não. E nem boletos nasci com estão. pecado nenhum, não.
Meus boletos estão todos quitados, sabe? Eu estou aqui para me reconectar com o amor incondicional que em alguma parte da minha jornada eu me desliguei dele. Então eu estou aqui para ressignificar. Eu estou aqui para alcançar a compreensão de onde eu vim e de quem eu sou. E quando Sim, eu voltar para esse mundo, para esse universo, a primeira coisa que vão querer saber é o que eu fiz de melhor em mim, para que depois de melhorar em mim, eu derrame isso nas outras pessoas. E são palavras crísticas, né? E aí, apesar da nossa profissão ser espiritualista, não tem cunho religioso nenhum, mas eu falo que as pessoas entendem mal os mandamentos, porque o maior mandamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí vamos analisar isso. Amar o Criador sobre todas as coisas. E ao próximo como a você mesmo. Ou seja, igual você ama a você mesmo. É como a você mesmo. Então, primeiro você se completa, como você falou anteriormente, como se fosse um copo, né? Você precisa encher esse copo. E esse copo estando cheio, você derrama isso na outra pessoa. exato. Isso é Então, é muito uma legal. compreensão. É muito simples isso. Mas é tão simples que a gente não consegue alcançar a profundidade que é. Sim. Tem duas coisas que eu tô na mente aqui, até falando aqui com o seu esposo, com o Júlio. Primeiro, depois eu entendi que eu vi que ele é psicanalista e ele falou que você terapeutizou ele, é isso mesmo? É verdade. Aqui, ele foi meu paciente, né? Uau! E sim, olha o tamanho da responsabilidade, né? Porque ele é psicólogo, psicanalista, atua na área, um excelente terapeuta, inclusive, e ele veio e se colocou às terapias energéticas, né? Se colocou à disposição das terapias energéticas para algumas curas e alcançou. Alcançou e ele falava, quando eu fui até você, eu fui para entender como é que isso funcionava. Eu nunca duvidei, mas eu também não tinha muita certeza. Então ele foi Sim. beber da fonte e impactou a forma, né? Impactou tanto que estamos casados hoje, né? Aí ele fala, arrisquei minha vida. Arriscou a vida, porque trabalhar com energia é muito bom e muito desafiador. É bom porque é muito assertiva e é ruim porque é desafiador. Ruim não, é desafiador porque ela é muito fofoqueira, né, Alex? A energia, ela fala com a gente muito antes da gente abrir a boca. Então, dentro de um Totalmente. processo terapêutico, aonde a gente vai trabalhar a energia da pessoa, a percepção, o pensamento, essa conexão com a essência dela, a energia vai trazendo coisas. E no Theta Healing, como a gente trabalha com o inconsciente da pessoa, vai trazendo crenças limitantes que a própria pessoa não sabe. Afinal de contas, o nome já fala, é inconsciente. Totalmente. Então, você vai entrando em contato com uma essência que a pessoa desconhece. E como tem, né? Pessoas que não têm noção do poder que elas são, Sim. da Totalmente. magnitude do que elas são. Eu sinto, sabe, e o que eu percebo assim, nesses atendimentos, como eu comecei mais pelo processo de coaching, então a gente tinha realmente um processo, né, onde você tinha aquele começo, meio e fim e tal. E eu nunca acreditei em mudança comportamental sem que a pessoa tivesse plantada ou recebido uma simples semente, que é a semente da abertura para o estudo. Não dessa forma. Eu acho que, Renata, é uma coisa que com certeza você sentiu, Júlio que está com a gente sentiu aqui, quem está acompanhando que já passou por um processo de autoconhecimento sabe disso. É algo que você recebe o estímulo de fora, mas você só consegue validar sentindo de dentro. É igual eu brinco Exatamente. com as pessoas. As pessoas falam, existe esse lance de lei da atração e tal. Eu falo, ó, existe, só não existe mágica. Não existe mágica. Exatamente. Como qualquer outra coisa. Porque tem um lado que não tem nada de místico, científico, nada. É o seguinte, você põe uma coisa na sua cabeça, você faz tudo aquilo que você pode fazer, você mantém o seu foco, você mantém sua resiliência, você mantém sua perseverança, e você vai manifestar mesmo que você nunca nem tenha ouvido falar de lei da atração. Porque a gente traz essa questão mental, obviamente, para que você tenha ferramentas internas
A partir do momento, caramba, Exatamente. eu descobri de repente que eu posso, através das minhas afirmações positivas, semear sentimentos no meu inconsciente que se manifestam como ações, e agora eu quebro o tabu de, é blá blá blá. Não, não, gente, peraí. Tem muita coisa. E aí é que é um ponto, né, Renata? Eu acho que, para mim, sabe, foram muitas informações de muitos campos que foram se cruzando. E, na verdade, eu sempre fui cético. Mas eu era aberto. Tá tudo bem. Tá falando que existe? Deixa eu entender. Por que essa pessoa fala que existe? Qual que é a mecânica do processo? Né? Como que de A chega a B? É claro que você vai até um ponto limitado. Tem coisas que a gente vivencia e não tem como explicar, mas até aí já é um outro caminho. Só que de repente você vai observando, caramba, o simples fato de eu conhecer a minha mente já me ajuda. Não quer dizer que eu não vou ter problemas. Mas quando eu estiver ali no buraco, quando eu tiver uma porrada, quando acontecer alguma coisa que me frustre, me dá uma facilidade muito mais rápido de sair desse sentimento. Porque de repente você tem o auge, você sente o que tem que sentir. Muitas vezes eu vejo, Renato, e talvez você perceba isso também, que quando a pessoa ela entra no processo de autoconhecimento, ela acha que o certo é reprimir o que é de ruim. E não é isso. Nós somos luz e sombra, nós somos duais, nós precisamos manifestar as duas partes, como você bem disse. Pô, comecei a clarear a sombra, vamos dizer assim. Luz, 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 luz. Tchau, bem, vai partir para outro plano, saiu da frequência da Terra. Então, Exatamente. caramba, né? Como é bom a gente saber que todo esse processo, quanto mais eu vou absorvendo este conhecimento, quanto mais eu vou buscando saber as respostas daquilo que eu realmente quero melhorar na minha vida, como isso vai expandindo a nossa mente, não é, Renata? Porque, de uma forma Exatamente. simples, às vezes as pessoas falavam assim para mim, talvez você já tenha ouvido isso. Ah, mas você é muito inteligente. Não tem a ver com inteligência. Não tem a ver com inteligência. É uma questão de escolha. É uma questão de repente. Percepção num primeiro momento até, né? Exato, porque é como se você de repente pensasse, você coloca uma criança de 8, 9 anos e um universitário e você dá uma equação de segundo grau para os dois resolverem. É Quem vai muito resolver mais mais rápido? provável, não é? Universitário. Aí a gente vai falar, ele é mais inteligente que a criança? Não, ele só tem mais conhecimento. O potencial de inteligência é igual. Agora a gente vive numa época, Renato, que qualquer coisa que eu e você pensarmos aqui, caramba, como é que será que faz essa xícara? Vamos lá para o YouTube, que eu garanto que tem no mínimo uns 10 ensinando passo a passo. Então, Exatamente. a gente vê, mas eu não consigo lidar com as minhas finanças, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Tá bom, mas e aí, vamos assistir uma palestrinha? Não sei se você conhece a professora Lucelena da Nova Acrópole. E Sim. aí, palestras lá, Poder da Vontade, 2 horas e meia. Quando você coloca a palestra lá, a pessoa já nem Não vê 5 minutos, né? É o que eu sempre entende. falo. Eu acredito que quando a pessoa busca cura, é só o primeiro passo, né, Alex? E aí a gente tem que se perguntar: do que vale o primeiro passo se depois dele não vier o segundo, o terceiro, entendeu? Porque se você dá o primeiro passo e não se coloca à disposição de continuar essa caminhada, não valeu de nada seu primeiro passo. Exato, Ele só exato. faz sentido se você continuar em busca. Porque se você vai participar de uma maratona de 5 quilômetros, corre o primeiro e senta, o que vai acontecer com essa maratona? E a É, gente precisa. Voltamos para a autorresponsabilidade, né? Você precisa totalmente. trazer para você. Tá bom, eu quero cura. Ok, o que você está disposto a fazer por essa cura? Porque você Exato. vai ter que alterar padrões, não tem como fazer faxina sem fazer bagunça. E aí não vai ser lindo, não. A gente tem que parar de romantizar sofrimento, né? Que, Sim. ai, eu não consigo. Hoje em dia as pessoas não querem passar por nada. Elas querem um remédio para tudo, uma cápsula para tudo. Então, antes de desistir, faz pelo menos alguns passos. Renata, mas esse ponto que você trouxe, ele é tão interessante porque é que tá, né? Dá a impressão, quando a gente fala isso, que a gente quer dizer que é melhor. Eu digo assim, aqui a gente não usa melhor, a gente usa diferente, diferente. Não é melhor nem pior, diferente. Mas quando a gente começa a se ver, primeiro, não como um ser físico que tem um espírito, mas como um ser espiritual que tem um corpo, logo já começa a pensar uma coisa. Então eu estou de passagem aqui. Pô, eu tô aqui só para ganhar dinheiro, só para ter status, para ter vaidade, para ter um corpo bonito, para ter um carrão. Não, tudo isso faz parte e tomara que você tenha também, mas tomara que você não se defina por isso, porque na sua verdadeira evolução é exatamente vir aqui, ver quais são essas sombras que precisam ser codificadas em luz. Porque
é muito importante. Muitas vezes as pessoas observam a sombra como o oposto da luz. Mas a sombra, ela não é o oposto da luz. A sombra é a ausência da luz. A sombra interna não é o mal. A pessoa fala, eu não tenho sombra. Bem, se não tivesse sombra, você não estava aqui. Você estava já iluminada ao lado de Cristo, Vamos Buda, né? convidar essa pessoa a se retirar do Poxa, planeta, né? Porque num planeta não de é? provas e expiações, quem não tem sombra, a pessoa está no planeta errado. Já começa É daí. isso mesmo. E aí a pessoa acha que é o mal dentro dela. Não, não. Vejam bem, as sombras dentro de nós são as partes que não estão esclarecidas. É aquele comportamento que você tem e não sabe o que você teve. E aí, a partir do momento que Uhum. você começa a pensar, clarificar, compreender, traz o que é um sentimento para uma razão, isso começa a te dar opções de mudanças. Até o que conecta aqui, ó. A Anne mandou uma pergunta aqui, eu vou passar ela para você e complemento junto contigo. O que são crenças limitantes? Por que nós as desenvolvemos e como eliminá-las? Uou! Só essa pergunta, Anne, né? Anne, essa Anne, pergunta dá outra live, tá? dá Ela mesmo. dá outra live. Mas vamos lá. Crença limitante são aquelas verdades que estão guardadas no seu inconsciente e que são potentes limitadores da sua vida como um todo. Vou te contar uma historinha breve. A nossa consciência, ela tem 5% de pensamentos conscientes e 95% de pensamentos inconscientes. Então, numa briga entre o seu consciente e o seu inconsciente, quem você acha que vai ganhar? Então, só para ilustrar um pouquinho, para quem dirige, por exemplo, quando a gente começa a aprender a dirigir, parece que vai ser impossível, né? Porque você tem que entrar, você tem que pisar na embreagem, você tem que puxar o cinto, você tem que organizar. É tanta coisa para você fazer ao mesmo tempo que a gente vai se perdendo nesse caminho. Ou seja, não está plantado no seu inconsciente aquela tarefa. Depois que você aprende a dirigir, você entra no carro e faz tudo isso já pensando no caminho que você vai fazer para chegar no seu destino. Ou seja, o seu inconsciente executou todas essas tarefas, porque já tornou-se uma verdade para ele. Então, uma crença é tudo aquilo que é verdade para o seu inconsciente, tá? E não existem só crenças limitantes, meu amor. Existem crenças fortalecedoras também. Todos nós temos crenças. Por que nós desenvolvemos ela? De várias formas. A gente desenvolve por repetição de padrão, a gente desenvolve por ouvir as coisas desde o útero materno. Vou dizer aqui alguns ditados populares, né? Que são crenças limitantes e a gente nem percebe. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Só ganha dinheiro quem trabalha duro. Homem nenhum presta, toda mulher é interesseira, né? E aí, como a pergunta veio de uma mulher, eu vou usar um exemplo feminino. Eu recebo muito em consultório mulheres com problemas de relacionamento. Ah, eu quero tanto um relacionamento harmonioso, recíproco, com uma pessoa que vale a pena, com um homem provedor, cuidador. O consciente está falando, Anne. Eu quero um relacionamento próspero, abundante, com uma pessoa consciente, provedora, cuidadora. E aí, logo em seguida, ela fala assim para mim: pena que homem nenhum presta. Tá. O inconsciente falando: peraí, se homem nenhum presta e você quer um homem que presta, tá ruim, né? Tá incongruente. E aí, se no seu inconsciente tem a crença de que homem nenhum presta, como que você vai se alinhar por ressonância com uma pessoa, com um homem que seja digno, leal, fiel, provedor, protetor e etc, etc. E aí volto lá no que eu falei. 5% é consciente, 95% é inconsciente. Conscientemente você quer um homem que preste. Inconscientemente você acredita que ele não existe. Quem que você acha que vai ganhar? Né? Problemas relacionais a vida inteira enquanto você não resolver isso, tá? Como eliminá-las? Existem 1000 ferramentas hoje em dia. E o que eu posso te responder de forma que te auxilie mais, a única ferramenta capaz de ressignificar o seu inconsciente é o seu consciente. Então, na sua mente está o remédio para a sua mente. Você pode
ressignificar isso sozinha através de afirmações positivas, mas você tem N ferramentas para te auxiliar nisso. O Reiki te auxilia nisso, um coaching te auxilia nisso. O Theta Healing é uma ferramenta excepcional para isso, porque ela abre a porta do seu inconsciente. E a gente precisa entender que a gente não precisa passar por isso sozinho, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu consigo sozinho. Gente, nós somos seres sociais. Nós estamos aqui uns pelos outros. Então tá tudo bem segurar uma mão estendida. Eu te estendo a minha. Segura ela se você precisar, tá bom? Porque você não precisa passar por isso sozinha. Existem ferramentas, existem profissionais dessas ferramentas que podem auxiliar você a se alinhar a uma vida mais leve, mais amorosa. Então, N ferramentas para você fazer isso. Mas leva com você o principal dessa resposta. Você tem o desafio e você tem o remédio. Tá tudo aí dentro de você. É isso mesmo. Li, você colocou a pergunta para mim. Coloca lá na caixinha, por favor, aqui na interrogaçãozinha, que daqui a pouco eu já trago ela aqui para a gente conversar, senão ela vai subir e a gente vai perder ela, tá bom? Mas reproduz ela aqui, por favor. Eu tenho uma história que é bem simples assim também, e nossa, ela conecta com tudo que você está trazendo. E acho que também vai trazer algumas informações ainda para ela refletir. Quando eu estava fazendo a minha primeira formação em coaching, o que eu fui entendendo, intuindo, é que, assim, na verdade, a visão que se tinha sobre o processo é que ele era um mix de ciências. Então, na verdade, eu vejo como um processo mais profundo em algumas vertentes, porque elas vão trabalhar também alguns campos terapêuticos dentro do que, lógico, o profissional estiver pronto. E a situação era o seguinte: nós estávamos num ambiente praticamente de um psicodrama, advindo de uma constelação, né? Tinha todo um processo. Estávamos com uma mulher que já estava com uns 42 anos, ela nunca tinha conseguido ter um bom relacionamento com ninguém, com nenhum dos homens que ela se envolveu, sempre sendo traída, sempre tendo um problema. E aí tudo bem, olha como é muito poderoso todo esse movimento que você trouxe. Começa a se voltar na história dela, né? Começa a se trabalhar a história dela, e aí chega a ser um ponto. O cenário é ela com 6 anos de idade. A cena é a seguinte: a mãe dela estava muito brava, porque ela tinha acabado de descobrir que o pai dela estava traindo, né? O esposo estava traindo. Ela já tinha arrumado todo o cerco, ela já tinha pegado todas as coisas dele e ela já tinha deixado tudo na porta, só esperando ele chegar para dar as coisas e mandar ele embora. Ela tinha 6 anos de idade. Ele chegou, foi aquela briga que você imagina, né? E nesse momento da briga, a mãe dela, em algum momento, pegou nos bracinhos dela e falou assim: nunca confie em um homem. Nasceu aí uma crença limitante. Totalmente. Porque aí entra nesse processo que você falou, nasceu a crença limitante, ficou gravado como um sentimento do momento, aquilo diluiu, entre aspas, para o consciente, e daí, 40 anos depois quase, ela, com todos os problemas de relacionamento por questão de confiança, pela crença no nível mais profundo, de que não poderia confiar em nenhum homem. E o que é interessante, né, é realmente como você trouxe, essas perguntas que a Anne trouxe, dá pra gente fazer uma live, uau, tranquilo. Porque o inconsciente faz uma associação muito interessante. Primeiro, que se ela confiar em um homem, uma parte dela sente que se eu estou confiando em um homem, então eu estou traindo a minha mãe, porque ela disse que eu não posso confiar em homem. Aqui já tem uma questão. Mas a partir do momento que ela acessa essas informações e traz para o consciente, ela consegue entender o porquê isso aconteceu, e aí volta para aquele campo do perdão, se perdoa, se desconecta, e aí sim, se realmente viver a catarse, porque, claro, nisso a pessoa já está contando, ela já está chorando, ela está acessando as emoções, ela depois de 40 anos está sentindo o que ela nem sabia que ela tinha sentido lá com 6, ela traz tudo de volta, ela faz o transbordo, aí a gente brinca que quando fez esse momento é o momento do curado em nome de Jesus. Agora sim, saiu, fluiu. Ressignificou. E ela vai esquecer isso? Não, ela não vai esquecer isso. Ela não vai esquecer a fala da mãe, ela não vai esquecer a separação dos pais, a traição do pai, ela não vai esquecer. Mas quando ela lembrar disso, não tem mais dor. Aí ressignificou. Muita gente me pergunta isso, sabe? Fala, como que eu vou saber se eu perdoei? Quando você lembrar e não sentir mais dor.
Porque a gente fica esperando perdoar quando esquece. Gente, a gente não esquece, é amnésia. Se estivesse acontecendo com vocês, procura um médico, pode ser Alzheimer, pode ser sequela do Covid, pode ser um monte de coisa, mas não é perdão, tá? Perdão é você lembrar, revisitar aquele momento e não sentir mais dor e compreender o que aconteceu ali. Aí sim houve uma ressignificação. Sim. Porque isso é muito poderoso, antes de a gente entrar na questão do Júlio, porque aí é que tá, né, Renata? A gente começa a observar a vida como, primeiro, não existe separação, estamos conectados, tudo flui. E essa questão do perdão e o desbloqueio emocional, né? Porque eu falo para as pessoas, normalmente quando você não perdoa, você fica com um fio conectado com essa pessoa. É um fio que te traz muita informação, porque toda vez que você lembra dela e acessa todo esse sentimento, pum, tudo aquilo que você projeta de mal vem para você. Mas a partir do momento em que você se dá a permissão de ser feliz, porque veja bem, a questão aqui é você ser feliz. Se pergunte, né, vocês que estão com a gente, que sentido faz se uma pessoa te machucou há 10 anos atrás, uma vez, você já ter lembrado disso 1000 vezes e todas as vezes você ter se machucado de novo. O que você ganha em não soltar isso? Você sente medo de que se você soltar isso, a pessoa ela vai ser feliz sem ser? Esquece, cada um faz para si mesmo. Então, a gente começa a tirar o foco mesmo de ali e trazer para o interno. Para que você veja que tudo bem, a pessoa fez com você e não estou dizendo que é certo. Eu só estou dizendo para você que não vale a pena você ficar se machucando com uma coisa que já te machucou. Porque se você tem duas opções, que é viver com esse mal, sendo machucado a vida inteira, e aprender com esse mal, que na verdade foi o que deu o gatilho, Renato, as tuas falas, se você esquecer o que você passou de ruim, você vai ter que passar de novo, porque tudo tem um propósito na tua vida. Quando você não vê o Exatamente. propósito, caiu na vitimização. O que é a vítima? Cria uma imagem mental da vítima. Uma pessoa amarrada que não pode fazer nada por si mesma. Espera o Exatamente. Salvador. Gente, fala sério. Se você se vê como vítima assim, eu te sugiro refletir que sua autoestima não deve estar muito boa. Você não é vítima, você é guerreiro, guerreira. Então, Exatamente. E o vai universo ele só tem uma forma de te ensinar, né, Alex? É repetindo a lição. Nós estamos totalmente. aqui num planeta que é chamado como hospital escola. Como que acontece na escola? A gente não estuda o ano todo e aí lá no final não tem uma prova e se você não passa na prova você repete o ano? É a única forma que o universo tem de te ensinar, é repetindo as lições. Então, se tem alguma coisa na sua vida se repetindo, 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 tem uma lição aí que precisa ser vista que não foi. Eu costumo dizer que toda dor que te visita, ela está pedindo para ser olhada, compreendida e curada. É Ah, mas eu tô verdade. doente, eu tenho câncer, é no meu corpo físico. Ok, o que esse câncer está querendo te ensinar? Olha para ele como lição e não como punição. Lição. Quando você Lição. aprender essa lição, não precisa mais ter o câncer. Ah, É mas é isso uma mesmo. pessoa que é. Papapá. Olha para essa pessoa. Ela precisa te ensinar alguma coisa. Você vai aprender a lição, a pessoa passa. Ou ressignifica e ela permanece de forma prazerosa. Né? É isso mesmo. Então, gente, a vida não é para ser de sofrimento. Tá? A gente precisa parar de romantizar sofrimento. Tem gente que fala assim, ah, se não for difícil, não tem sabor. Para mim tem sim, quanto mais fácil, melhor. Eu não tô Uhum. afim de ficar sofrendo, não. Então olha para isso e ressignifica, aprende a lição, olha com um olhar de aprendiz, para que você não precise repetir isso, É né? isso E mesmo. se livrar disso de uma forma contundente. É isso mesmo. Temos aqui a questão do Júlio, né? Eu até imagino o que que é, mas eu quero te ouvir, estou bem curioso. Ele pergunta pra gente o que é o divórcio energético. E só respondeu, É, Anne, vai ficar salva a live aqui no livecast e depois vão ter vários cortes que a gente vai soltando também, tá? Diga pra gente, Renato. eu acho que foi a ferramenta do Theta Healing que mais impactou a vida do Júlio. O divórcio energético, ele funciona para fazer o desligamento energético pernicioso que a gente tem com pessoas e situações. Então, eu desenvolvo muito o divórcio energético quando eu vou explicá-lo assim. Imagine que você tem a alma íntegra, que tem uma energia íntegra. E primeiro a gente precisa compreender que nós somos energia, né? A física quântica já comprova isso. Até bem pouco tempo atrás a gente acreditava que a menor matéria, a menor partícula de matéria que a gente tinha era o núcleo de um átomo. Hoje
a quântica já traz que o núcleo de um átomo é energia condensada. Ou seja, se a gente for do macro para o micro, a Renata tem um corpo, tem um sistema corporal, tem os órgãos, que tem as células, que tem um átomo. Se o átomo não é matéria, é energia, toda a Renata é energia. Quer eu acredite nisso ou não. Então eu troco energia com as pessoas e com o meio ambiente o tempo todo. E imagine que a sua energia é íntegra, né? E se eu tenho uma relação com alguém, eu me mantenho relacionando com alguém, casamentos aí de 10, 20 anos, pedaços dessa energia vão sendo liberados para aquela pessoa e aquela pessoa vai liberando pedaços de energia dela para mim. E isso cria um elo. E esse elo, imagine esse elo como se fossem mangueiras energéticas, a gente fica se retroalimentando, a gente fica trocando essa energia o tempo todo. Acontece um rompimento, acontece uma separação. Aí eu vou no cartório, me separo, eu separo os corpos físicos e me esqueço dessas mangueiras energéticas. E aí eu atendo pacientes que chegam em consultório que tem 10 anos de separação, mas não consegue deixar de pensar na pessoa, nutre raiva pela pessoa até hoje, não conseguem trocar meia dúzia de palavras amistosas, né? Sonha com a pessoa, deseja o mal para aquela pessoa e não consegue entender o porquê. Eu já estou em outra relação, a pessoa está em outra relação e às vezes eu sonho que a gente está brigando. Porque essas mangueiras não foram desfeitas, você não olhou para isso. Então, no Theta Healing, a gente acessa a onda Theta, a gente vai para o seu inconsciente e ressignifica, despluga essas mangueiras para que você se torne apta a caminhar inteira, de posse daquela energia que estava sendo trocada ali de forma inconsciente, né? E aí serve só para relacionamentos amorosos? Não. Tem muita gente que é casada com trabalho. Eu já atendi paciente que era casado com uma fazenda e a vida familiar era um caos. E aí, depois do divórcio energético, a gente conseguiu ressignificar algumas coisas. Então, tem muita coisa que a gente é casado, não fisicamente, mas energeticamente, que vai segurando a vida da gente. E aí, por que as relações hoje não dão certo? Por que o novo empreendimento não dá certo? Por que o novo estudo, a nova profissão não dá certo? Porque você está trocando energias com algo que já tinha que ter ficado para trás. Só que, voltando lá na questão do banho, né? A gente toma banho físico todo dia, escova os dentes todo dia e não lembra de tomar o banho energético. E aí a gente vai ficando pouquinho energético. Então, é uma ferramenta bastante interessante e que tem tirado muita gente da fossa, né? Ah, eu já terminei a relação tem 1 ano e tô sofrendo até hoje. Não é físico, essa ligação é energética. E vai entravando e limitando as suas relações e as coisas novas que vêm pelo caminho. Basicamente é isso. É verdade, você me fez lembrar uma cliente que eu atendi uma vez que ela tinha esse processo realmente com a empresa. Ela estava fazendo uma transição de uma empresa para outra, era o mesmo segmento, mas tinha sido muito ruim o clima na outra empresa. Ela tinha saído com uma... Nossa, ela tinha saído realmente amarrada, enroscada em um monte de coisa. Então ela já estava na empresa nova, mas ela não... Isso trava a pessoa. E aí volta para esse processo mesmo, Renato. Até ir lá, a gente conversa, ressignifica, compreende, entende que tirou de experiência para a pessoa... Perdoa, desconecta, deixa o que é de lá, e aí segue, leve. Isso é maravilhoso, né? E é tão interessante porque, às vezes, numa sessão com divórcio energético, quando termina a sessão, o que eu mais ouço das pacientes é assim, nossa, me deu uma leveza tão grande que parece que eu tô até assim meio dormente. Cara, é libertador quando você solta as energias intrusas do seu campo. É isso mesmo. Muito, muito mesmo. A Ali perguntou pra gente assim, bom, então, a minha vontade é de estar somente meditando em buscas de leituras e energias. Tá tudo bem querer estar somente nesses assuntos, nesses movimentos? Está tudo bem esses movimentos, Li. Só neles eu acredito que pode ficar melhor, tá? Não tá errado. Eu sou da opinião que não tem certo e que não tem errado. Cada um no seu movimento. Mas aí eu volto numa frase que a gente falou lá no início. O conhecimento sem transformação, de que vale, né?
Aí você vai... A meditação, ela te ajuda a silenciar a sua mente e te traz conhecimento sobre si mesma. Mas conhecer a si mesma e não se movimentar para iluminar as suas sombras e potencializar a sua luz, do que adiantou conhecer a si mesmo? Aí você busca leituras e energias. Bacana, isso vai trazer leveza para o seu campo energético, para a sua digital energética. Mas se você não movimenta esse conhecimento e essa energia, qual é o benefício? Entende que você está abrindo mão de um benefício maior? Você deu o primeiro passo. Está meditando, bacana. Está lendo, está buscando energias, isso é um primeiro passo. Mas e o segundo, e o terceiro, e o quarto? Se isso te traz bem-estar, será que ali na frente não tem algo muito maior para o seu campo energético e que você está abrindo mão de viver isso? Permanecendo só na meditação, na leitura e na energia? E na busca da energia? Então coloca esse conhecimento trabalhando a seu favor. A gente não falou aqui que a consciência é 5% e o inconsciente é 95%? Então pega esse 5% de consciência que você tem e coloca ela para trabalhar a seu favor, movimentando esse conhecimento, para que haja uma transformação real na sua vida. É isso que eu peço, minha humilde opinião. Não, tá certo, porque também é uma questão mesmo, né, do momento, porque é que você falou, não adianta, tipo, de repente eu me abasteço, mas e aí, eu faço o que com isso? Então, de repente, Liz, você fala assim, é um momento meu que eu estou começando e eu quero aprofundar para fazer alguma coisa legal. Só que só não deixa este aprofundamento, vamos dizer assim, virar uma fuga. Porque lembra de uma coisa, quanto mais você conhecer a luz, mais você vai perceber a sombra. Então, muitas vezes, qual é um erro ou um equívoco, ou uma fase do processo, vou colocar assim, que grande parte das pessoas que emergem no processo de autoconhecimento caem. Porque quando você começa no autoconhecimento, você expande. E você começa a ver muita coisa bacana. Só que se você não tomar cuidado, isso, a mesma coisa que te faz expandir, te faz retroceder. Por quê? Porque você expandiu, legal. Só que se eu não tiver expandido, você vai me julgar? Porque se você me julgar, você já não expandiu mais. É. Entende? Se eu Então é um falo, movimento. se eu falo mal de quem fez fofoca, o que eu estou fazendo? Fofoca, né? Então, condenar o desafio do outro não faz de você perfeito, faz você um ser que tem desafios que julga o outro. E eu acho que tem um gancho muito bacana nisso que a gente acabou de falar, que é a autotransformação, quando você pega o seu conhecimento e às vezes você não se sente preparado para transformar o outro, para ajudar o outro na transformação dele, mas você usa isso em benefício próprio e se transforma. Pessoas transformadas transformam pessoas. Tá? A sua transformação liberta aqueles que estão ao seu redor para fazer a mesma coisa. Na constelação familiar, né, Alex, se você é conhecedor dela, você vai poder não me deixar mentir sozinha. Eles falam, Bert Hellinger fala sobre isso. Quando você se liberta, você liberta toda a sua ancestralidade que viveu aquilo. Porque, olha, o desafio que você vive hoje, busca. A psicogenealogia traz isso pra gente. O desafio que você enfrenta hoje é uma repetição de padrão da sua ancestralidade. Vem gravado na memória morfogenética das suas células. Então, quando você se liberta daquele padrão limitante, você liberta toda a sua ancestralidade que também viveu o mesmo padrão limitante. E liberta as pessoas do seu entorno para buscarem a mesma coisa. Então, nem que seja por egoísmo, já que nós somos seres mais ensombreados do que iluminados, nem que seja por egoísmo, busque uma transformação. Tenta. Até aqui você viveu assim e teu ruim. O que custa tentar um caminho diferente e talvez escolher algo muito maior, né? É verdade. A Fernanda está dizendo pra gente que ela não lembra de muitas coisas de quando ela era pequena. Necessariamente tem um bloqueio quando isso acontece? Como é que você vê com o Theta Healing, com o Reiki? Qual a sua percepção? Dentro da filosofia do Theta Healing, a não lembrança infantil esconde algo dessa criança interior, tá? Você não lembra porque não é confortável lembrar. E aí eu vou usar uma frase do meu psicanalista favorito,
que ele fala, você esqueceu ou você não quer lembrar? É diferente. E aí, se você não quer lembrar, pode buscar no seu inconsciente que tem caroço nesse angu. Algum desconforto tá gerando isso daí, tá? E aí pode gerar bloqueio? Pode. Se é uma sensação que você prefere, mesmo que inconscientemente, não lembrar, não foi prazeroso. Gerou trauma. Gerou repetição de padrão. E aí, ressignificar pode desbloquear um monte de coisas que você nem tem consciência que estão bloqueadas. Eu sugiro que você busque um processo terapêutico. Sim, é porque é interessante, né, Fernando? Porque a gente vai aprendendo o seguinte: nosso inconsciente, ele não esquece de nada. Nosso inconsciente, tudo é informação retida. Então, acho que o exemplo mais fácil é você imaginar como se fosse, sei lá, o seu computador com vários aplicativos. Se você pega o seu computador, você abre 50 aplicativos, você vai travar a memória. Então, todas as informações estão lá no seu HD, mas você vai abrindo um por vez. É a nossa mente consciente. Está tudo aqui. Só que você tem que acessar. Alguns arquivos faz tempo que você não mexe, eles estão lá. Mesmo que você não lembre que está aqui no seu computador, mas está lá. Então, imagina, desde a época da gestação, tudo aquilo que nossas mães sentiam já influenciavam, de certa forma, emoções que eram informações para nós. A nossa mente racional, ela não estava formada, então, obviamente, a gente não acessa isso conscientemente, desde que você faça o processo. Aí você consegue, mas não é tão natural você acessar. Mas a partir do momento que você vai buscando, poxa, como é que é? Busca pelas suas emoções mais antigas, pelas suas lembranças mais antigas, né? Procura fazer esse processo. Caso você não consiga sozinha, como disse a Renata, procura um terapeuta, procura alguém para te auxiliar. Por quê? Porque o que você é hoje é um reflexo da sua história, é uma interpretação. E qualquer lacuna que você tenha com você mesmo pode se transformar num vazio que você vai tentar preencher. Então, uma pista que você pode ter, talvez, é, de repente, alguns comportamentos, eu vou usar essa palavra, Fernanda, mas é ilustrativa, mais compulsivos, tá? De repente você come muito, de repente é uma questão, às vezes, de um comportamento que você vê que ele parece que ele tá, é sempre uma falta sendo suprida. Pode ter uma ligação, tá? Mas é lógico, é uma coisa que mais em sessão, em setting, você vai entender perfeitamente. Mas seria legal você, não é que você é Sim. louca não, e nem tem problemas, Não, mas não observe, mesmo. é como se você fizesse um upgrade. Você Isso. melhora aquilo que já tá bom. Faz um novo download. Inclusive no Theta Healing a gente usa muito essa palavra, fazer downloads de novos sentimentos. E pode ser coisa muito simples, viu, Fernanda? Eu já ressignifiquei uma paciente em consultório, olha só, que ela chegou até mim porque ela não conseguia expandir. Ela tinha a mesma profissão da irmã, ela era a irmã mais nova, ela tinha a mesma profissão, a irmã tinha um boom, um sucesso na carreira e ela não saía do lugar. E ela não conseguia entender, fizeram a mesma faculdade, tendo a mesma formação. Ela falou, eu sou competente, eu sei que sou. Minha irmã deslanchou e eu não saio do lugar. E numa ressignificação infantil, a gente chegou numa crença limitante, onde ela acessou uma memória, onde ela tinha 2 anos de idade, né? Contra fatos não há argumentos, não existe memória consciente de 2 anos de idade, em que ela viu chegando na casa do avô, e o avô, assim que chegava na casa do avô, que morava no interior, ele dava 2 moedas. Uma moeda para ela e uma moeda para a irmã. E a moeda da irmã era de maior valor. E ela viu isso se repetindo várias vezes. E Cara, ali ela aprendeu inconscientemente, na visão infantil dela, que a irmã era mais merecedora do que ela. E que ela não merecia o mesmo que a irmã. Olha onde foi reverberar. Elas tinham a mesma profissão, a irmã explodiu na carreira e ela não saía do lugar. Então, ela ficou tão impactada com isso, olha que coisa simples, uma moeda. Ela ficou tão impactada com isso que ela foi conversar com o avô e eles tiveram insights e foi uma reconexão, ressignificou até a convivência dela com esse avô, né? E ele contou para ela que ele fazia isso, mas não era porque ela tinha menos valor, era porque a outra irmã era mais velha e na cabeça dele a mais velha ia ganhar mais e a mais nova ia ganhar menos. E ela, na memória infantil, dentro do sentimento infantil, ela se sentiu desmerecendo, né? Como se o avô estivesse desmerecendo. E ela carregou essa falta de merecimento para a vida adulta. Ressignificamos, depois de algum tempo, tá? Não existe milagre, como o Alex bem falou. Ela mudou de cidade e hoje a carreira dela tá diferente. E ainda
de gorjeta, ela ressignificou a convivência dela com esse avô. Então, pode ser uma coisa muito simples, pode ser algo que você ouviu, pode ser algo que alguém fez na sua frente, te impactou, e naquele momento você não tinha uma consciência para entender aquilo e plantou no seu inconsciente uma verdade que você carrega até hoje, que pode estar te limitando. Então, não perde tempo não. Vai em busca de ajuda, porque pode ser bastante transformador. Renata, olha, tem tanta coisa que vai fluindo, né? Você vai falando aí, a gente vai conversando e, nossa, muito obrigado vocês que estão interagindo. Essas perguntas são muito bacanas, gente. Elas enriquecem muito a live, porque elas dão um sentido mais direto, de te dar um insight, de te dar um ponto, e é uma oportunidade muito boa de você conhecer o trabalho, de você já sentir algo. Então, ó, vocês que estão aqui, sigam a Renata, tá no perfil dela, é só você clicar aqui em cima, segue a Renata. Quem está vindo também, seja muito bem-vindo ao livecast. Renata, a gente entrou literalmente em estado de flow. 1h30 passou e eu nem vi o tempo passar, porque nós estamos tão conectados que estávamos em outra dimensão, literalmente. Mas eu queria te pedir para você, eu queria que você deixasse para a gente, Renata, uma mensagem. De repente, toda a tua experiência, toda a tua carreira, toda a tua vida, você já atendeu muitas pessoas, já viu muitos resultados, conheceu muitas histórias. O que você sente, Renata, que é algo muito importante, que você gostaria de deixar de verdade, mais de coração do que da mente, para quem acompanhou a gente, para quem está aqui até esse momento? Pera, vou te dar um tempo para você pensar, desculpa. Antes de você falar isso, queria que você falasse do seu trabalho. Queria que você falasse para as pessoas que estão aqui, como é que é o trabalho hoje, se alguém se interessou, quer falar contigo. Fala isso primeiro. Ah, tá bacana. Gente, eu sou psicoterapeuta holística, então eu trabalho com as ferramentas da escuta inteligente, do Theta Healing, que é o acesso ao inconsciente, do Reiki, que é uma reposição energética, e da aromaterapia, que é a reconexão física e mental, emocional, através das essências das plantas, né? Através dos óleos essenciais. Então, eu conjugo tudo isso num atendimento muito intuitivo e vou trazendo para o meu paciente aquilo que eu acho que vai trazer mais alívio para ele naquele momento. Além da conversa a respeito do autoconhecimento, né? Da guiança através do autoconhecimento. Eu atendo de forma presencial e online. Segue lá no perfil que eu tenho um link lá que vai trazer vocês para a gente falar mais diretamente sobre isso, para agendar horários e essas coisas todas. E também sou palestrante desse assunto. Eu estou até, inclusive, escrevendo um livro a respeito disso, que vai nascer já já, e dou palestras para pequenos grupos, para escolas, porque eu acredito, Alex, que esse assunto que você traz, e por isso, mais uma vez, eu vou parabenizar a sua iniciativa do Livecast, que é tão bacana, que isso que a gente está conversando aqui tinha que ser ensinado nas escolas. Com certeza. Sabe? Se eu Concordo tivesse totalmente. tido contato com esse conhecimento na minha adolescência, meu Deus do céu, quanta coisa eu teria me poupado, quanto desafio eu teria me poupado. Então, eu acho que falar sobre isso é muito importante. Então, eu ministro cursos, dou mentorias e sou palestrante também desse assunto sobre autoconhecimento, terapias energéticas e essa coisa toda. Então, caso vocês precisem de alguém, meu nome é Pronto. Renata Nunes, é isso mesmo. Fiquem à vontade, chamem a Renata lá, conversem com ela, aproveitem, porque essa experiência aqui do Livecast, conversávamos eu e a Renata antes de entrar no ar, ela é muito importante porque você não está vendo alguém aqui que está fazendo um merchan, você viu uma história de vida. E nós que trabalhamos com a parte de desenvolvimento, ou seja, na parte mais terapêutica, coaching, mentoring, essa identificação é um fator, sim, olha, se você gera essa identificação, nossa, já tem 50% do caminho andado. Então, Verdade. se fez sentido para você, se alguma coisa, vai lá, conversa com a Renata, tenho certeza, você já está vendo ela aqui, pessoa super carinhosa, super aberta, vai conversar contigo e vai saber te direcionar. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. E vamos lá, gente, porque a ideia realmente de todos esses conteúdos é buscar mesmo, é começar a informar essa mente. Eu normalmente não me interrompo porque eu não gosto de quebrar a linha de raciocínio, mas quando você falou da questão da gente ir somatizando, a gente tem uma live aqui com a Vera que fala só sobre somatização. Tem uma live muito boa aqui com o André Traves, que ele fala sobre os anestésicos que nós usamos na nossa vida. Foi uma live que me fez pensar, como eu te falei, Renato, eu sou o que mais ganho aqui. Porque, ó, Sim. o cara mais CDF desse lugar que sou eu já vi tudo que tá na minha página. Eu tava lá e 2 vezes ainda, porque depois eu vou fazer o corte, eu vou assistir a live toda,
Ah, então, olha, só gratidão mesmo, Renata. E, gente, vamos para cima porque a gente tem conteúdo, a gente tem hoje conhecimento, a gente tem informação. Só não muda de vida quem realmente está muito preso lá nas crenças limitantes e não se abre para o novo. Isso. Então, Renata, deixa uma frase para a gente, deixa sua mensagem. Eu acho que a mensagem final, eu acredito que pode despertar as pessoas que estão aqui acompanhando a gente de forma tão carinhosa é, gente, eu não estou aqui para ensinar autoconhecimento para vocês. Eu vivo um processo de autoconhecimento e quero compartilhar o que eu vivencio com vocês. Então, se faz sentido para você, vem, vamos dar as mãos, porque só faz sentido se for para seguir junto, tá? Uma vida sem servir não serve para viver. E aí o meu propósito é esse, é servir vocês nesse caminho que eu já tô trilhando. Então eu não cheguei lá, mas eu já tenho alguns passos que eu posso ajudá-los a trilhar de forma mais leve. Que legal. Uau, Renata, muito obrigado. Júlio, muito obrigado por estar com a gente aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só o fato de você estar conectado com a gente aqui, isso traz um resultado tão poderoso, porque esses 10 anos de treinamentos, palestras, tudo isso, sempre que a gente vai no nível profundo, família, amor, tudo isso é o ponto mais importante. E essa parceria de vocês estarem aqui acompanhando, dando vários insights. Gente, que poderoso isso. Você é muito merecedora, Renata. Eu quero te agradecer mesmo. Uma honra para mim ter uma live tua aqui no canal, porque olha quantos temas importantes nós trouxemos aqui e vai fluindo da mesma forma. Eu tenho certeza que não demora muito em outra live. Ó, isso aqui vai olhar na live com a Renata que a gente conversou sobre esse tema. Então, gratidão, porque realmente a gente combina muito. Eu sempre procuro ter essa abordagem de falar, vamos criar uma egrégora de amor, vamos falar de coisas boas, vamos falar do nosso processo, porque obviamente quem está conectado ressoa, está aqui com a gente e dá muito certo. E é o que você falou, né, Renata? Estamos aqui realmente para entregar, para fazer as coisas acontecerem e, é claro, para receber também e ter esse fluxo maravilhoso de prosperidade. Muito obrigado, Exatamente. Renata. Eu que Muito agradeço. obrigado. Gratidão enorme pelo convite, pela confiança e por esse bate-papo tão gostoso. Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, Renata. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, que acompanharam. Tenham uma ótima noite de sexta-feira, um ótimo fim de semana e a gente se vê na terça-feira. Terça-feira eu tô com a Madame Glamour Sex Coach. Vamos falar sobre essa questão de autoestima, sexualidade e empoderamento feminino. E eu tenho certeza que vai ser um Oi, papo maravilhoso. Então, imperdível também. imperdível. Gratidão, Renata. Uma boa Gratidão. noite. Boa Gratidão a todos noite. vocês. Uma boa noite. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.